E se tudo o que sabemos sobre o universo for apenas uma versão conveniente da realidade, e se as leis mais sólidas do cosmos, na verdade, se apoiarem em suposições frágeis? Estamos acostumados a pensar que vivemos em um universo compreensível e previsível, onde as estrelas nascem de acordo com um cronograma, as galáxias seguem regras e a velocidade da luz é um limite intransponível. Mas basta olhar um pouco mais fundo para que o quadro familiar comece a se desfazer. Os telescópios modernos não apenas observam o cosmos, eles fazem perguntas incômodas e às vezes recebem respostas que não se encaixam nem nos livros didáticos, nem no bom senso. Estrelas gigantes, galáxias velhas demais, distâncias impossíveis e velocidades para as quais a humanidade não está preparada, nem física, nem tecnologicamente. Hoje vamos falar sobre limites, sobre os limites de tamanho, tempo e velocidade, sobre onde termina a compreensão humana e começa o verdadeiro cosmos. O céu estrelado é um dos objetos mais populares para a contemplação, especialmente adorado por apaixonados e astrônomos. Ao mesmo tempo, ele guarda muitos mistérios, pois bilhões de vagalumes cintilantes são, na verdade, estrelas enormes, e até mesmo galáxias inteiras. Se existiu um criador mítico que fez o universo, com certeza ele tinha gigantomania, pois basta sair dos limites da Terra para que, em meio à fria escuridão do vácuo, surjam gigantescos planetas e depois estrelas muito maiores do que o nosso Sol. É sobre elas que vamos falar agora. Munidos de telescópios, vamos tentar levantar o véu da escuridão cósmica e observar com mais detalhes os astros que, com razão, são considerados os maiores do macrocosmo observável. Antes de revelar a lista das 5 maiores de todas, cujas dimensões causam um temor reverente, vamos listar brevemente os parâmetros da nossa própria estrela. Afinal, tudo é conhecido por comparação. Então, o Sol é uma anã amarela que está na sequência principal. A vida total de uma estrela é de 10 bilhões de anos. Mas metade desse tempo já passou, então nós ainda temos 5 bilhões de anos pela frente. O diâmetro do Sol é de 1.391.000 quilômetros, isso é 109 vezes o da Terra, e sua massa é 332.946 vezes maior que a da Terra. Neste momento, nossa estrela, junto com todo o sistema planetário, está fazendo mais uma volta ao redor do centro da Via Láctea, estando a 26 mil anos-luz dele. Ao mesmo tempo, um ano galáctico para nós dura cerca de 250 milhões de anos. Impressionante, não é? Mas por maior e mais quente que seja a nossa estrela, o cosmos está cheio de monstros flamejantes de dimensões muito mais assustadoras. Quer ver esses monstros de uma distância segura? Então prepare-se com curiosidade e um ceticismo saudável. Vamos lá. Meu Cefeia, 5º lugar. Vamos começar com algo pequeno. Embora seja difícil chamar de pequeno esse supergigante, localizado a 5.255 anos-luz na constelação de mesmo nome. A estrela é 1.420 vezes maior que o Sol e 60 mil vezes mais brilhante que ele. É estranho que a temperatura da sua superfície não ultrapasse 2.700 kelvins, enquanto no Sol é de 5.780 kelvins. O raio de Meu Cefei é de 7 unidades astronômicas. Portanto, se ela aparecesse no lugar do nosso Sol, a hiena flamejante engoliria todos os planetas, até mesmo o gigantesco Júpiter. Para dizer mais, ela poderia facilmente engolir 1 milhão de sóis, só para dar uma ideia da escala dessa estrela em comparação com o nosso tamanho pigmeu. Imagine uma bolinha de golfe de 4 centímetros. Esse somos nós. E ao lado, 2 pontes Golden Gate colocadas juntas. Keiwa-Lebedia, 4º lugar. Keiwa-Lebedia gira a 5.153 anos-luz do Sol. O hipergigante comporta 1.420 raios da nossa estrela, sendo 25 vezes mais pesado e 1.100.000 vezes mais brilhante que ela. É difícil imaginar o quão inimagináveis são esses números, se nem mesmo conseguimos olhar para o Sol sem óculos escuros. 6.766, Centauro 6 diz,
Sagitário e Westerland 1/26, terceiro lugar. O honroso bronze foi dividido entre 3 gigantes localizados em diferentes constelações. 6766, Centauro ou frequência cardíaca 5101, A como também é chamada, está a 12.000 anos-luz da Terra e seu raio é de 1.400. Além disso, 6766 Centauro é 39 vezes mais pesada que a nossa estrela. O hipergigante tem um companheiro menor, frequência cardíaca 5171b, com quem eles giram praticamente abraçados. O segundo participante é Westerland 126, um hipergigante vermelho, na distante constelação do Altar. Levaria pelo menos 11.500 anos-luz para chegar até ele. O número mínimo de raios solares que essa estrela gigantesca pode conter é 1530. Seu brilho é 380.000 vezes maior do que o da nossa estrela-mãe. E finalmente o terceiro astro, VX Streltsy, um supergigante vermelho que está a 5.250 anos-luz de nós. Presume-se que ele comporte mais de 1.500 raios solares e o diâmetro desse monstro pode ser maior do que o cinturão de asteroides local RV, Cefeia IWOHG64. Segundo lugar, prata. Também é dividido entre 2 monstros, cujos tamanhos são difíceis de imaginar, mas, de acordo com os cálculos dos astrônomos, eles são reais. RV, Cefeia, é uma bola de fogo que está na mesma constelação que a detentora do 5º lugar em nossa lista. Embora a estrela esteja a 11.500 anos-luz da Terra, em uma noite clara é possível vê-la com binóculos. O raio desse monstro é 1.500 vezes maior que o do Sol, ou mais precisamente 1.535 vezes. Seu brilho é 625.000 vezes maior. A principal característica desse objeto é que RV, Cefeu, está vindo em nossa direção agora, a uma velocidade de 56 km por segundo. Considerando que o hipergigante provavelmente terá o destino de se tornar um buraco negro no final de sua vida, isso não são notícias muito agradáveis. Sua parceira de posição, WOG64, está localizada muito longe de nós, a 163.000 anos-luz na constelação do Peixe Dourado. O raio da estrela é de 1.540 sóis, e em nosso sistema, ela ocuparia com confiança o espaço até a órbita de Saturno, já que seu tamanho é de 2.785 bilhões de quilômetros. O O64 esconde muitos esqueletos no armário, ou melhor, em uma nuvem de campo titânica com 30.000 anos-luz de diâmetro. Nela, pode-se esconder um sistema planetário inteiro, ou até mais de um. Mas não por muito tempo. Depois de cerca de 10.000 anos, o gigante vai explodir e espalhar tudo o que estiver por perto. Vi do Cão Maior e Ui do Escudo. Rufem os tambores. Aqui estão 2 líderes. A primeira estrela está relativamente perto, a 3,9 mil anos-luz da Terra. Ela é cerca de 3 bilhões de vezes maior que o Sol. Por isso, até mesmo os fótons de luz levariam algumas horas para dar a volta nesse monstro pulsante em chamas. Hoje, a estrela está cercada por uma nebulosa densa, e os cientistas acreditam que, algum tempo atrás, Vi do Cão Maior era uma estrela da sequência principal, embora mais massiva do que a nossa. Ela pesava cerca de 40 sóis. A morte do objeto está prevista para daqui a 100.000 anos, e a hipernova será tão épica que seus surtos de raios gama vão esterilizar completamente a vida celular em bilhões de quilômetros ao redor. Felizmente, o sistema solar não está localizado nessa região perigosa. E aqui está mais um participante do nosso ranking, o último de hoje, o Ica Escudo. Essa estrela é o maior objeto conhecido por nós, está a 9,5 mil anos-luz da Terra e atinge de 1.700 a 1.900 raios solares. Acredite, isso é muita coisa. Basta dizer que, em volume, o Ii Escudo é 5 bilhões de vezes maior que o nosso Sol. Se ela estivesse no lugar do Sol, nós nunca teríamos existido. Ou a Terra teria que se mudar para a órbita de Plutão,
ou até mais longe. No período de luminosidade máxima, o Io escudo é 340 mil vezes mais brilhante que o Sol. Ela pode ser vista com um binóculo potente, embora a viajante distante esteja envolta por uma grande quantidade de poeira cósmica. Agora você certamente entenderá o significado do ditado "não é só a luz que se vê na janela", pois o universo está literalmente repleto de estrelas e seus aglomerados de tamanhos impressionantes. Por isso, com certeza a lista apresentada será revisada e complementada pelos astrônomos muitas vezes. O que você diria se descobrisse que a Terra é plana? Como se sentiria se percebesse que todos ao seu redor falam uma língua desconhecida? Até que ponto chegaria o seu choque se você se encontrasse em outro planeta? De fato, o ser humano se sente muito mais tranquilo em circunstâncias familiares, por isso a maioria das pessoas não gosta de mudanças, mas parece que é exatamente isso que nos espera, e mudanças globais. Estamos falando das descobertas feitas pelo telescópio James Webb, que de uma hora para outra abalam as leis nas quais toda a nossa cosmologia se baseou por muitos anos. O telescópio infravermelho James Webb, que começou a cumprir suas funções há pouco tempo, já conseguiu surpreender bastante a comunidade científica. Ele descobriu várias galáxias cuja idade é grande demais para que sua existência fosse possível, e mais ainda, uma delas é mais antiga do que o próprio Big Bang, o que, em princípio, é impensável se nos basearmos nas hipóteses geralmente aceitas. O que isso pode significar para a humanidade e como isso afetará as leis fundamentais nas quais acreditamos até agora? A teoria do Big Bang e a lei de Hubble são, como se diz, a base sólida. É justamente a partir delas que a maioria das nossas ideias sobre o macromundo ao redor da Terra se desenvolve. Todo estudante sabe que o Big Bang aconteceu há cerca de 14 bilhões de anos. Antes disso, havia um ponto de singularidade que de repente explodiu e o universo começou sua expansão, que continua até hoje. Em seguida, entra em ação a lei de Hubble, ou seja, o afastamento geral das galáxias. Essa também é uma lei cosmológica fundamental, que justamente explica essa expansão do universo. O que James Webb fez? Ele ousou mexer no Santo dos Santos, tentando destruir o fundamento sobre o qual nossa astronomia se apoiava até agora. Considerando que logo após a explosão não poderiam se formar grandes galáxias brilhantes com estrelas metálicas, as descobertas do telescópio são um tanto intrigantes. A questão é que, de acordo com as teorias científicas modernas, primeiro deveriam surgir estrelas de hidrogênio, que ao explodirem no final de suas vidas, preencheriam o universo vazio com materiais de construção. É justamente a partir delas que, posteriormente, deveriam se formar astros mais maduros e galáxias. Então, como explicar o fato de que James Webb descobriu a CIRS 2112? Esse é um aglomerado estelar totalmente maduro, que se formou 2,1 bilhões de anos após o Big Bang, o que é absolutamente impossível se levarmos em conta sua composição e estrutura. É uma galáxia espiral barrada, muito parecida com a Via Láctea, e sua massa é quase 4 bilhões de vezes maior que a do Sol. Você acha que essas são todas as descobertas? Não, porque ainda existe a galáxia AZ TAC 70, e em forma de uma gota gigante, que o telescópio descobriu em dezembro de 2023. Essas galáxias foram classificadas em um grupo separado, chamado Galáxias Escuras de Hubble. Os cientistas da Universidade do Texas, na cidade de Austin, acreditam que o monstro descoberto é uma verdadeira fábrica de galáxias, pois o processo de formação de estrelas no interior da AZ TAC 70 nunca para. Presume-se que nela nascem até 1000 novas estrelas por ano. Mas a descoberta mais surpreendente do telescópio James Webb aconteceu em 2022. Esta é a galáxia JEITS GS Z130. Este objeto é o mais distante já descoberto com a óptica terrestre. Acredita-se que a galáxia se formou apenas 10, talvez 320 milhões de anos após o Big Bang, o que é impossível. Mas afirmar o contrário seria não acreditar nos próprios olhos e nas medições de equipamentos ultrassensíveis. De acordo com a teoria cosmológica amplamente aceita, a formação ativa de estrelas começou aproximadamente entre 500 e 5800 milhões de anos após o Big Bang. E sim, esses eram corpos celestes compostos principalmente de hidrogênio. Não havia aglomerados de galáxias ou estrelas metálicas envolvidos. E aqui temos uma galáxia inteira que, pelo que indica sua idade,
se formou antes mesmo das eras das trevas, um período em que, por definição, não existiam estrelas. Mas o fato permanece. Os equipamentos do telescópio afirmam que a idade da galáxia é de 13,6 bilhões de anos-luz. E se fizermos um ajuste para essa expansão do universo, isso dá cerca de 33,6 bilhões de anos-luz, uma idade monstruosa, absolutamente impossível. Se nos basearmos na teoria do Big Bang, essa galáxia está localizada na constelação Fornalha. Alguns astrônomos até sugerem que é uma estrela escura, cuja massa equivale a 1 milhão de sóis. O que isso significa? Se o telescópio James Webb tivesse encontrado apenas uma galáxia dessas, isso poderia ser considerado uma coincidência, mas 3 objetos já é uma regularidade. Além disso, esquecemos de mencionar a galáxia HD1 na constelação Sextante e o olho Z12. No momento, elas dividem o primeiro lugar com Jade GS Z130. Acredita-se que a HHD1 possa ser habitada por estrelas da primeira geração, que surgiram logo após o Big Bang, mas isso, como diz o famoso meme, não é certo. Olho. Z12 provavelmente é uma galáxia anã com um diâmetro cerca de 60 vezes menor que o da Via Láctea. Pense também no seguinte: considerando a idade das galáxias mencionadas, isso significa que o início da sua formação teria que ter ocorrido muito antes do Big Bang. Isso não seria o colapso das teorias aceitas? Entre todos os telescópios que temos à disposição atualmente, James Webb é o mais avançado, especialmente em termos de sistema óptico. Então não há motivo para duvidar dos seus dados. Mas sabe o que é mais surpreendente e assustador? Nenhum telescópio terrestre, seja ele terrestre ou orbital, até agora encontrou no universo galáxias jovens ou infantis com uma pequena quantidade de estrelas de hidrogênio. Todos os objetos, cujas fotos e dados nos são enviados pelos instrumentos ópticos, estão absolutamente formados, repletos de uma enorme quantidade de astros e são muito complexos em sua estrutura. Como explicar esse fenômeno do ponto de vista da cosmologia padrão? Você pode perguntar, por que confiar nela? Será que não podemos tentar criar uma explicação completamente nova? Mas a comunidade científica mundial definitivamente não pretende fazer isso. O objetivo dela é ajustar os dados obtidos às teorias existentes. Por outro lado, dá para entendê-los. Afinal, destruir é mais fácil do que construir. Mas não basta ignorar o óbvio. É preciso também inventar uma explicação para isso. Como os cientistas explicam o fato de existirem galáxias tão antigas e totalmente formadas, onde elas não deveriam estar? A primeira explicação é a formação explosiva de estrelas. Essa teoria foi criada para justificar o surgimento de estrelas e galáxias brilhantes demais nas profundezas do cosmos. Nesse caso, uma simulação criada por um supercomputador vem em auxílio. Como resultado, descobriu-se que, no alvorecer dos tempos, isso era algo comum. A teoria foi criada para justificar o surgimento de estrelas e galáxias, para justificar o aparecimento de estrelas e galáxias brilhantes demais. A teoria foi criada para justificar o surgimento de estrelas e galáxias brilhantes. Atualmente, os aglomerados estelares são calmos e estáveis, mas antigamente não era assim, as coisas eram diferentes. Aliás, o termo formação estelar explosiva é usado pelos astrônomos para galáxias de baixa massa, que eram justamente aquelas que se formaram pouco depois do nascimento do nosso universo. Assim, os cientistas Zalitkowski reuniram os fatos e concluíram que o brilho inesperado das galáxias antigas não se deve ao seu tamanho gigantesco ou à sua densidade, mas sim à formação estelar explosiva. A galáxia Messier 82, por exemplo, é um desses objetos, onde as estrelas nascem 10 vezes mais rápido do que na Via Láctea. Ela está localizada em uma densa nuvem de poeira, mas a vantagem de James Webb é a capacidade de observar objetos no espectro infravermelho. A segunda explicação é o envelhecimento da luz. Essa hipótese soa bastante estranha. Praticamente refuta a lei de Hubble, que afirma a expansão do universo, onde as galáxias que se afastam de nós estão no desvio para o vermelho e as que se aproximam no azul. O físico Fritz Zwicky, em 1929, tentou refutar as conclusões de Hubble. Ele afirmava que a luz, ao atravessar o universo, simplesmente envelhece, e é daí que vem o desvio para o vermelho. De forma ainda mais simples, os fótons de luz perdem energia devido à dispersão no espaço e à influência gravitacional dos objetos pelos quais passam.
Dessa forma, Zwick afirmava que não existe expansão nenhuma e que o universo é absolutamente estático. Por um tempo, a hipótese ficou esquecida nas prateleiras, mas agora ela surgiu sob uma nova luz. Desculpe pelo trocadilho. A questão é que o cientista indiano Gupta, que trabalha em uma das universidades canadenses, decidiu unir a teoria do envelhecimento da luz com a teoria da expansão do universo, por assim dizer, conciliando seus postulados. O que resulta disso? O astrônomo chegou à conclusão de que, na verdade, levando em conta as teorias mencionadas, a maior parte, a explosão ocorreu muito antes, ou seja, há mais de 26 bilhões de anos, e a luz que observamos envelheceu bastante durante esse tempo. A terceira explicação é a teoria das constantes variáveis da natureza. Ela é bem simples de entender. Afirma que as leis do universo primitivo e as leis que regem tudo atualmente são bem diferentes. Ou seja, as constantes nas quais confiamos hoje como algo monumental podem ter mudado com o tempo. Aqui também vale mencionar a dinâmica newtoniana modificada ou a teoria Monde. Nela, o físico israelense Mordechai Milgram tentou explicar a rotação das galáxias sem incluir a matéria escura na fórmula. Tudo isso em conjunto, como acredita parte dos astrônomos, visa explicar algumas discrepâncias entre nossas leis e os dados obtidos. As explicações e teorias apresentadas acima convenceram você? Fizeram você duvidar da teoria do grande Big Bang, da lei de Hubble e de outros postulados cosmológicos que há muitos anos dominam o mundo científico? Nós, para ser sincero, estamos confusos. A única conclusão que podemos tirar dessa situação é que tudo em que tínhamos certeza neste momento está desmoronando. Torres que pareciam sólidas estão desmoronando, os alicerces estão cedendo, as estruturas estão quebrando. James Webb escolheu a linguagem dos fatos, com os quais é muito difícil discutir ou encaixá-los em esquemas convenientes. Então, por enquanto, recomendamos que você adote a posição de espectador, prepare a pipoca e continue assistindo a esse espetáculo cósmico, enquanto nós vamos atrás dos fatos quentes da astrofísica para servi-los a você antes que esfriem. Tudo de bom para todos. Se você acha que o ser humano é o rei da natureza e que para sua mente não existem limites, nesse caso você está muito enganado. A velocidade da luz no vácuo é uma das inúmeras barreiras que nenhum ser humano conseguiu superar até agora. As legendas foram feitas por Dima Torzok. Cerca de 40 mil km por hora, essa foi a velocidade dos astronautas da missão Apollo 10 Claro. Séculos atrás, esses números causariam furor. Mas a humanidade moderna tem outro objetivo mais ambicioso. Qual? Você pode perguntar, 1 bilhão de quilômetros por hora? São esses os números por trás da expressão sagrada velocidade da luz. Atualmente, isso só ocorre em páginas de livros de ficção científica e programas de computador da NASA. Em relação à câmera rolando, continuação a seguir. Legendas criadas por Dima Torzok Put. O problema número 1 é a velocidade. As velocidades atuais, ridiculamente baixas, que a humanidade é capaz de alcançar, levariam, por exemplo, a sonda Voyager, que recentemente saiu do Sistema Solar, até a relativamente próxima Aldebaran, ou mesmo até a estrela mais próxima de nós, Próxima Centauri, cuja distância é de cerca de 4,5 anos-luz apenas em 2 milhões de anos, nessas velocidades. Hipoteticamente, legendas criadas por Dima Torzok. As naves da Terra não se moveriam por várias milhares de gerações. Para comparação, o motor iônico, sob certas condições, atinge uma velocidade de até 56 mil km por hora. Ou seja, até Próxima Centauri, uma nave com esse tipo de motor levaria 81 mil anos terrestres para chegar. Durante esse tempo, 2.700 gerações se sucederiam na Terra, o que torna a viagem praticamente sem sentido. No caso da manobra gravitacional, a velocidade máxima pode chegar a 240 mil km por hora, o que representa apenas alguns poucos por cento da velocidade da luz. Com essa velocidade, até Próxima Centauri, as legendas foram feitas por Dima Torzok. Anos não inspiram, não é mesmo? Mas mesmo se supormos que uma nave capaz de viajar à velocidade da luz já foi construída, as previsões ainda são bem desanimadoras, só para dar a volta na nossa Via Láctea. Com um diâmetro de 100 mil anos-luz, as legendas foram feitas por Dima Torzok. Levaria milênios. Quanto tempo levaria para chegar a Andrômeda, nossa galáxia vizinha, a 2,5 milhões de anos-luz? Além disso,
devemos considerar que a vemos como ela era há muitos milhões de anos atrás. Talvez atualmente essa galáxia já nem exista mais, e tudo o que restou da nebulosa seja apenas a luz que chegou à Terra. Problema número 2. Construir uma nave espacial que pelo menos parcialmente possa se aproximar da velocidade da luz ainda é absolutamente impossível. Legendas criadas por Dima Torzok. As sobrecargas monstruosas que o ônibus espacial terá que enfrentar no espaço profundo exigem materiais super resistentes, dimensões inacreditáveis e um combustível revolucionariamente novo. Por exemplo, ao usar reações termonucleares, a nave teria que ter o tamanho de um pequeno planeta, o peso da Lua, e estar completamente cheia de uma carga perigosa de combustível. Construir um monstro desses não é tarefa fácil. Legendas de Matorzok da Terra são impossíveis. E se tentarmos acelerar um pequeno ônibus espacial até a velocidade da luz, seria necessário usar tanta energia quanto todas as fontes terrestres produzem em um mês. Os cientistas estão considerando a opção de usar antimatéria. Um motor com esse combustível seria capaz de acelerar a nave até 70% da velocidade da luz, mas nesse caso há ainda mais problemas. Em primeiro lugar, o processo de aniquilação, a interação da matéria com a antimatéria, libera uma quantidade inacreditável de radiação. Por isso, nada vivo sobreviveria a bordo dessa nave. Em segundo lugar, surge o problema de armazenar esse combustível. O menor contato com a nave e acontecerá um desastre. As legendas foram feitas por Dima Torzok. É um processo muito caro e o resultado é extremamente passageiro. 1 miligrama de pósitrons custa 25 milhões de dólares e só existe por cerca de 20 minutos. Os cientistas desesperados ainda recebem visitas de Dima Torzok, que fez as legendas, pessoas dentro de um asteroide que por muitas dezenas de gerações viajará em silêncio cósmico até a estrela mais próxima, girando em torno de seu próprio eixo. Mas existe o perigo de que, em alguns milhares de anos, as pessoas simplesmente esqueçam por que e para onde estão viajando, e nem se lembrem de quem eram originalmente. E a história sobre a jornada até a estrela se tornará apenas mais uma lenda. O problema número 3 é o espaço hostil. O vácuo não é nada vazio. Assim como os likes neste vídeo, as legendas foram feitas por Dima Torzok. Em altas velocidades, isso se tornará uma ameaça mortal para o viajante intergaláctico. Mesmo a 20% da velocidade da luz, os átomos de hidrogênio e a poeira cósmica vão bombardear seriamente o casco da nave, e a velocidade da luz simplesmente destruiria a nave junto com a tripulação. A potência dos impactos será comparável a um feixe de prótons acelerados por um colisor de hádrons. Nenhum material seria capaz de suportar tais ataques, nem mesmo em teoria ou hipótese. As legendas foram feitas por Dima Torzok com radiação, mas o escudo teria que ter centenas de metros de espessura e pesar várias centenas de toneladas. Tudo o que sabemos sobre este mundo, mais cedo ou mais tarde, chega ao fim. Alegrias, sofrimentos, amor, uma longa jornada, uma viagem interessante à vida humana, este vídeo e o imenso universo. Embora espere. Quanto ao último, parece que estamos enganados ou não. A astronomia respondeu a muitas perguntas que interessam à humanidade. Graças a essa ciência, descobrimos que a Terra é redonda, que o Sol é uma enorme bola quente e que existem bilhões de estrelas semelhantes no macrocosmo. Mas descobrir se o universo tem limites, os cientistas ainda não conseguiram. A astronomia oferece apenas reflexões sobre o tema, mas mesmo essas já impressionam mentes despreparadas. Para começar, pense: o que é o infinito? No caso do universo, isso significa que nem o tamanho, nem a massa, nem o tempo de existência dele podem ser expressos por nenhum número, mesmo que seja incrivelmente grande. Na cosmologia tradicional, existem 2 pontos importantes. Se o macrocosmo é finito, ele não pode permanecer em um estado estável. O universo vai ou se contrair ou se expandir, que é o que observamos agora. O segundo ponto é que, se o espaço for infinito, todas essas ações simplesmente perdem o sentido. E como lidar com isso agora? Provavelmente, devido a esses postulados cosmológicos, as opiniões dos cientistas ficaram seriamente divididas.
Vamos citar as mais populares entre elas. Teoria número 1. Encontre sua cópia. Vamos começar com a mais incrível. Suponha que o universo seja infinito. Então, inevitavelmente, entra em ação a seguinte lei. A questão é que, em um determinado volume de espaço, existe uma quantidade limitada de partículas e suas combinações. Por exemplo, no universo observável, há cerca de 10 elevado à potência 80 delas. Esse número é tão gigantesco que não seria possível escrevê-lo usando todos os lápis existentes na Terra. Mas isso está longe de ser o limite. Se mergulharmos ainda mais fundo no cosmos, a quantidade de configurações vai aumentar, mas, novamente, apenas até certo ponto. E quando, figurativamente falando, o Rubicão for cruzado, o viajante começará a notar cada vez mais lugares familiares que vagamente lhe lembrarão algo que já viu antes, até que, finalmente, a pessoa encontre um duplicado do sistema solar da Terra e, no fim das contas, uma cópia de si mesma. E isso é o mais inacreditável que pode acontecer no contínuo espaço-tempo. Então, o universo é realmente limitado? Provavelmente sim, muitos astrônomos ortodoxos dirão a você. Afinal, o estado de fechamento é muito mais conveniente, pois não perturba as leis físicas. Versão 2. O tamanho importa. Então, há décadas, os cientistas procuram, sem sucesso, provas da existência de limites do universo ou da sua ausência. A lógica dessas buscas é a seguinte: se o espaço for fechado, então, observando atentamente, é possível encontrar locais idênticos em ambas as extremidades do céu. Mas, por mais que os astrônomos tenham procurado, tais semelhanças simplesmente não existem. Atualmente, o diâmetro do universo, devido à expansão constante, é de 90%. Talvez isso seja apenas uma pequena parte, mas é exatamente essa que conseguimos observar. Se medirmos isso em quilômetros, resulta em uma distância monstruosamente inimaginável e, surpreendentemente, em nenhuma galáxia ou nebulosa em toda a área observável encontramos fragmentos repetidos. Esse fato permite concluir que o universo não é fechado, mas essa afirmação será verdadeira apenas se o seu tamanho, em termos astronômicos, não for grande. Com base nisso, um determinado grupo de astrônomos defende insistentemente a ideia de um universo infinito. Multiplique a terceira suposição por milhões, mas não, afirma outro conglomerado científico. Ela é fechada. Vamos tentar argumentar também essa opinião. É um fato conhecido que quanto mais fundo olhamos no espaço, mais antigas são as localidades que observamos. Além disso, nós as vemos não como são agora, mas como eram milhares, milhões e até bilhões de anos atrás. Mas além das estrelas, galáxias e nuvens de gás, astrônomos ucranianos estudam a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, luz primitiva do universo. Nela está codificado um abismo de informações. Em particular, foram as suas flutuações que ajudaram a descobrir que o mundo ao nosso redor é um espaço absolutamente plano. Os adeptos dessa teoria estão convencidos de que o universo é limitado, mas a escala da estrutura é tão impressionante que não somos capazes de determinar como e onde o universo se fecha por si só. Acredita-se que ela seja pelo menos 250 vezes maior do que o espaço que a humanidade é capaz de observar. O resultado é um número enorme, pelo menos igual a 11 trilhões de anos-luz em qualquer direção, e isso pelas estimativas mais modestas. Nossas escalas pigmeias não se comparam com uma imensidão dessas. Consequentemente, as pessoas não conseguem ver a verdadeira situação e perceber a finitude da megaestrutura. A NASA pede a palavra. Os especialistas da famosa agência espacial confirmam a teoria sobre a limitação do tamanho do universo, mas abordam a comprovação dessa hipótese de outro ponto de vista. Eles também se interessaram por suas oscilações, estudaram cuidadosamente os dados obtidos pela sonda americana BioMap e descobriram que,
em medições em grande escala, as flutuações do fundo de micro-ondas praticamente não existem. Isso indica não apenas que o universo é finito, mas também prova que ele é relativamente pequeno. Ou seja, não estamos falando de trilhões de anos-luz, mas de apenas cerca de 70 bilhões. Portanto, em um espaço tão fechado e, em termos macroscópicos, pequeno, simplesmente não podem surgir flutuações extensas. É evidente que o pluralismo científico está progredindo, e não se sabe até onde os cientistas ainda vão chegar. As hipóteses apresentadas não permitem entender completamente quais delas são verdadeiras, ou pelo menos as mais próximas da verdade. Por enquanto, a questão sobre a finitude do universo lembra vagamente o enigma retórico do ovo e da galinha. Analisando as hipóteses mais populares, pode-se dizer que a maioria ainda tende para a opção mais familiar de uma estrutura finita. Talvez você tenha suas próprias ideias de como um universo limitado poderia ser. Compartilhe nos comentários como você o imagina, como um enorme touro fechado, uma garrafa de Klein, uma fita de Möbius ou algo ainda mais incrível. E não se esqueça de curtir, compartilhar e ativar o sininho mágico para receber primeiro as novidades do canal Hubble.